No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Alô, equipe 18 horas. Alô, equipe Mix. Alô, você, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Olá. Muito boa noite também pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, nós estamos sempre contando com a sua presença aqui no 18 horas, hein? Participe conosco pelo WhatsApp, é o 994887592, valendo o seu comentário, o seu alô, Karime. Tá super valendo, né, Carlão? A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. Também você pode dar sua sugestão do que acha interessante da gente falar aqui no 18 horas. E está valendo também a participação de você, para você que nos assista ao vivo pelo YouTube. Valeu. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Expectativa da estiagem. Rio Negro entra no processo de vazante. A ação dos piratas dos rios causa prejuízo de R$100 milhões por ano para as empresas de navegação. Os números da nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus. E os preparativos para o Festival de Parintins, que começa nesta sexta-feira. Legal, 6:03, mais uma vez, vamos juntos, hein? Obrigado pela sua participação em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, os destaques, esses e outros assuntos. Você confere em assuntos desta segunda-feira, 24 de junho de 2024, 18 horas no ar. 18 horas. Bom, a gente começa com o assunto da vazante do Rio Negro, que já começou. No domingo, dia 23, o nível das águas no porto de Manaus baixou 1 centímetro, depois de 6 dias de estabilidade sem subir nem descer, Karime. Carlão, o Rio Negro começa a descer com nível 1,37 m mais baixo do que na mesma data do ano passado, que todos nós já sabemos que foi o ano em que o Rio Negro registrou a maior seca da história, o menor nível em 121 anos de registros oficiais. Esse é mais um dado que indica que podemos enfrentar aí esse ano a pior estiagem, uma estiagem tão severa quanto a do ano passado ou mesmo até pior. Olha, Karime, nos próximos dias nós podemos inclusive constatar o efeito do repiquete, que é aquele movimento do rio que depois de baixar ele sobe por uns dias e aí entra realmente num processo de vazante contínuo. Exato, Carlão. E quem tem mais detalhes a respeito desse fenômeno da vazante do Rio Negro é a repórter Odineia Araújo. Cota do Rio Negro em Manaus nesta segunda-feira está 1,35 m abaixo da marca registrada na mesma data do ano passado, ano da maior vazante já registrada no Amazonas. Além disso, o nível do Rio Negro em Manaus baixou 1 centímetro de domingo para essa segunda-feira, registrando 26,84 centímetros, segundo a medição do Porto de Manaus. A redução na cota é a primeira do ano e vem após a marca d'água permanecer estável por uma semana. Esse cenário pode ser a indicação do início da vazante em 2024, se não houver o repiquete, que é um fenômeno de rápida retomada do processo de enchente antes do início definitivo do processo de descida. De acordo com a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, a estabilidade e a pequena descida configuram o final da enchente. No momento, temos comportamentos diferentes ao longo dos rios. Por exemplo, o Rio Negro, o Alto Rio Negro, está em processo de enchente ainda nas estações de São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Já na região do Rio Negro, em Manaus, que recebe muita contribuição do Solimões, na data de hoje apresentou uma pequena descida, né? Que configura esse processo de estabilidade dessa fase de final de enchente, né? Então, na semana passada, o rio ficou parado, aí hoje desceu 1 centímetro, o que indica que o processo da enchente de 2024 está próximo da sua conclusão. Ainda conforme a pesquisadora Jussara Cury, esse comportamento das águas pode ser considerado normal para o período. Normalmente, o período do pico da cheia ocorre na primeira quinzena de junho, até a primeira quinzena. Então, esse ano agora de 24 está um pouco, prolongado. Assim, os níveis são considerados normais dentro do intervalo da normalidade, isso para Manaus. Na região montante do Solimões, em Tabatinga, estamos em processo de recessão desde a semana passada e esse comportamento
comportamento já ocorre tipo uma tendência nas demais estações. Por exemplo, Fonte Boa está descendo também, e na região de Quari também já apresentou recessão. Em Manacapuru, hoje também que apresentou a descida de 1 centímetro, o que configura que a cheia do Solimões já se encerrou e está entrando no processo de vazante. Na estação de Tabatinga, os níveis estão um pouco abaixo da faixa da normalidade para o período. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, na região de Tabatinga, a descida das águas saiu de vazante de 22 centímetros para 1 centímetro. As descidas acentuadas foram estabilizadas pelas chuvas no Peru no fim de semana. Para a pesquisadora Jussara Cury, as estações de Itacoatiara e Parintins geram atenção por estarem com níveis abaixo da faixa de normalidade. Mesmo no período de enchente, e agora começou realmente a descida dessas estações e do Amazonas. Só que são descidas pequenas ainda, na ordem de 2 centímetros diários. Precisamos acompanhar os prognósticos climáticos desse período de transição de saída do El Niño para o Laninha. Então, não seria prudente comparar com o ano passado, porque ano passado estávamos sofrendo 2 fenômenos simultâneos, que era o El Niño e o aquecimento do Atlântico Norte, então, e que intensificou esse processo de descidas acentuadas em toda a bacia. Então, no momento, temos cenários um pouco diferentes, com descidas menores e ainda muito no início dessa fase de vazante. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, olha só, e continuando com esse tema, com esse assunto que é vazante dos rios no Amazonas, o Ministério Público do Estado do Amazonas emitiu recomendações à Prefeitura de Benjamin Constant para que o prefeito execute medida para minimizar os possíveis danos da estiagem para a população do município de Benjamin Constant. A recomendação também segue aos secretários municipais de Meio Ambiente, Saúde, Defesa Civil e Educação, já prevenindo aí todo mundo, né, Carlão? E de acordo Exato. De acordo com a Promotoria de Justiça, a iniciativa pretende orientar o poder público para que assuma a sua responsabilidade de forma efetiva, adotando, sim, medidas urgentes para prevenir ou ao menos minimizar aí esses impactos negativos sobre a população local. E entre as recomendações foi solicitado também o levantamento dos preços de itens essenciais do comércio local, tá? Isso é claro para evitar as práticas abusivas durante uma futura crise. Mix. Olha só, hein? Atenção, mas vamos aí a um capítulo da saga dos flutuantes do Tarumançu, uma novela que não acaba e não fica pouca, já complicado. Lembrando que em dezembro do ano passado era a data limite para eles saírem do local, mas o assunto se arrasta até hoje por causa de várias decisões judiciais. É o vai e vem nesse processo. Exato, Carlão. E dessa vez a Justiça, mais uma vez, acatou o pedido da Defensoria Pública do Estado e suspendeu a ordem de retirada dos flutuantes lá do Tarumançu. E quem tem mais detalhes a respeito do assunto é o André Meirelles, ele conversa ao vivo aqui agora com a gente. Então, André, essa decisão é a definitiva ou cabe outros recursos e vamos aí arrastar esse assunto? Boa noite. Só uma suspensão, né? Só algo temporário. Muito boa noite para você, Karine, boa noite, Carlão, e boa noite a você, ouvinte, e também quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. É isso mesmo, a ordem de retirada de flutuantes do Tarumançu, na zona oeste de Manaus, está aí novamente suspensa, né? A decisão liminar é da desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça daqui do estado do Amazonas, e que garante a permanência dos flutuantes nas atuais localidades até que o Tribunal de Justiça do Amazonas julgue aí os recursos da Defensoria, né? Segundo essa decisão, a desembargadora reconheceu o risco de um dano grave e de difícil reparação caso ocorresse essa retirada dos flutuantes, né, e fosse mantida essa decisão do juiz, já que muitos desses flutuantes servem aí como moradias para famílias ribeirinhas, além de abrigarem também escolas,
postos de saúde e outros serviços essenciais. Inclusive, a Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas afirma que foi acionado por essas pessoas que estão em condições de vulnerabilidades, que moram e trabalham em flutuantes e que com essa decisão da retirada ficaram ali sob riscos de perder as moradias, o sustento e também a totalidade do patrimônio ali construído ao longo dos anos, né? Isso quem explica pra gente, que eu procurei e conversei hoje à tarde com ele, é o defensor público Carlos Almeida Filho, que vai explicar um pouco mais sobre essa decisão. Vamos acompanhar a fala dele. A Defensoria atua nesse processo enquanto custos vulneráveis. Então, o que a gente identificou nesse processo foi violação grave ao devido processo legal. Nós temos uma preocupação muito grande com relação a precedente. Então, nós apontamos, não só neste processo, como em outros que são conexos, a preocupação que nós temos com relação ao exemplo que isso pode ser dado em outros processos. Porque nós dissemos que as pessoas que estão sendo afetadas pela decisão judicial de remoção do Tarumã sequer participaram do processo, porque não participaram mesmo. O processo é uma ação civil pública de 2001 movida para quem ainda ocupava flutuantes no Educandos. O que tem a ver Tarumã com essa situação? Essa é a pergunta que nós fazemos reiteradamente. E o que acontece nesse caso em específico é que nós movemos uma ação específica para poder dizer que isso estava acontecendo. Essa ação tem um nome técnico, o nome dela é Querela Nulitatis Insanáveis, e ela visa justamente isso, dizer que houve inexistência de devido processo legal e necessitar com que haja a anulação do processo desde o início. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do defensor público Carlos Almeida Filho, que inclusive vai continuar aqui explicando pra gente por que essa ação pública que pede a retirada dos flutuantes foi ajuizada aí em 2001, segue aí desde 2001 pelo Ministério Público aqui do estado do Amazonas, contra isso à época o município de Manaus e 74 propriedades de flutuantes situados ali às margens dos rios aqui da capital amazonense. Vamos acompanhar. Essa apreciação é demandada por todo mundo. É necessário que haja uma discussão plural sobre a situação do Tarumã. É necessário que órgãos ambientais falem, que as comunidades tradicionais falem, que os comerciantes da localidade falem, que as pessoas que devem integrar o processo obrigatoriamente, como as autoridades de Estado, falem. Porque o IPAAN já disse que a poluição do Tarumã não decorre dos flutuantes, decorre dos igarapés que lá desaguam esgoto da cidade de Manaus. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão, a gente conferiu aí a fala do defensor público Carlos Almeida. Olha, segundo a Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas, muitos flutuantes abrigam pessoas em condição de vulnerabilidade, em que a remoção, segundo a Defensoria, acabaria então resultando na perda dessas moradias e que também acabam sendo o sustento dessas famílias. Foram esses os recursos usados aí pela Defensoria para poder, né, conseguir a suspensão. Essa suspensão, mas a gente sabe que existe. Não é nada definido. Entendi, não é algo que a gente... que ainda cabe recurso. Recursos válidos, inclusive, Carlão, né? São porque a gente bons sabe recursos, que existe sim a poluição ambiental, existe a poluição sonora, existem alternativas melhores até para atender essa população que mora lá em situação de vulnerabilidade, existem soluções para acolher de forma melhor essa população, para que elas fiquem numa situação até melhor. Eu acho que aí está faltando até um pouco de vontade política para resolver de de vez essa situação, resolver até para essas pessoas que estão reféns dessa situação dos flutuantes lá e dar uma solução digna também para essas pessoas e, é claro, resolver de vez a questão da poluição ambiental e da poluição sonora que tem lá no local. É isso mesmo, e de acordo com o levantamento da prefeitura, o total aí de flutuantes, né, é 930 ali no rio Tarumã-Sul, né? Então, os residenciais, né, tem a parte também dos residenciais que são apenas 194, né? Então, o restante aí já são para comércio, né? Pois olha aí, uma coisa é para quem mora, residência, como você falou, e a maioria é comércio, e aí é que suja mesmo, é aí que é complicado. Então, entrando nessa questão
da Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública vai mais pelo lado das pessoas que estão morando, que estão precisam. em situação. Ou seja, um número bem reduzido. Aí acaba que, como todos os flutuantes envolvidos, então tem aí a divisão de primeiro esses... Todo mundo se beneficia da decisão. Pela decisão da Defensoria Pública em defender aí as pessoas em situação de vulnerabilidades nesses flutuantes, acaba que a decisão foi para que nenhum fosse retirado. O que é o correto e lógico também, né? Mas aí por né, se aproveita, exatamente, né? Agora tem que resolver isso. Continuam poluindo e o problema continua por lá. André Meirelles, obrigada pelas informações. Valeu, André. Agora 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Finalmente, acabou a greve nas universidades e institutos federais. Isso mesmo, acabou. Os professores de universidade e de institutos federais de educação e o governo federal chegaram aí a um acordo encerrando a greve iniciada já há cerca de 60 dias, 2 meses. O termo de acordo foi fechado nesse domingo e será assinado na quarta-feira, dia 26. Pois é, Carlão, o que aconteceu? Hoje começou o processo do fim da greve, que deve terminar até o dia 3 de julho. O movimento vai ser encerrado apesar das propostas apresentadas pelo governo não atenderem aí o comando de greve. E a greve acaba com o reajuste zero em 2024, devido às limitações orçamentárias. Para compensar, foi oferecido aí um aumento do reajuste linear até 2026 de 9,2% para 12,8%, sendo 9% em janeiro de 2025 e 3,5% fica para maio de 2026. 18 horas. Agora são 6h17, você no melhor mix do Brasil e entramos, na semana do Festival de Parintins, Karine e ouvintes, que começa na quinta-feira, dia 27, com a Festa dos Visitantes, que é muito legal essa festa aí, e prossegue nos dias 28, 29 e 30 com as grandes apresentações do querido Caprichoso e do Contrário Garantido. E do Maravilhoso Garantido. Maravilhoso Garantido. Ele também. Bom, Carlão, vamos orar. Maravilhosa essa época, maravilhosa esse festival. Hoje chegaram lá em Parintins os jurados que vão escolher o campeão desse ano. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando toda essa movimentação. Ela está ao vivo aqui com a gente com mais informações a respeito desses preparativos do festival, que tem polêmica, os preços altíssimos dos aluguéis, das casas, dos barcos, enfim. Mas nada tira o brilho do festival e aquela festa do torcedor raiz, que já estão lá acampados, esperando para fazer parte da galera, que é um espetáculo à parte durante o festival. Boa noite, Nathalie. Esse é o clima mesmo do festival. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karine e Carlão, queria só dizer pra vocês, se você não for, realmente só você não vai, porque... É tipo isso, Manaus tá vazia, até o trânsito tá tranquilo, gente. Tá de boa. Gente do céu, esse realmente o 57º Festival Folclórico de Parintins promete ser o festival dos festivais, isso porque são esperados nada mais, nada menos que 120 mil pessoas na Ilha da Magia. É o recorde, não é? Essa expectativa. É muita gente, E tudo isso, é claro, deve movimentar uma economia de nada mais, nada menos de 150 milhões de reais lá na Ilha Tupinamarana. A gente sabe que muita gente acaba tirando, espera o ano inteiro pra tirar o ganha-pão. Só que tem gente exagerando nessa dose, viu, Karine? Isso porque muita gente tem reclamado, principalmente sobre os altos preços praticados lá na ilha. A gente sabe, quem já foi a Parintins, sabe que tem alguns pontos que não são tão caros. Por exemplo, a alimentação na ilha não é tão caro. Você consegue encontrar ali aquele PF, Basicão. Só que lá o PF é diferenciado, viu, Karine? O churrasquinho de gato lá é bodó assado, entendeu? Você consegue encontrar ali seu churrasquinho de peixe a R$15, Você consegue... Tranquilo. E beber em Parintins também é barato, que tem aquela história, muita gente vai a Parintins pra beber um copão, 3 copões por R$10.
mas muita gente tem reclamado sobre os altos preços de hospedagem lá na Ilha Tupinabarana. Isso porque, para passar nada mais, nada menos que 4 dias na Ilha Tupinabarana, tá custando, em média, R$10.000. Gente. E aí tem casa. Só hospedagem. Só hospedagem. Eita. E tem casa aí, né? Tem os poucos locais que ainda estão disponíveis para locação estão na bagatela de nada mais, nada menos que R$20.000 no mínimo. Então, assim, muito são valores muito altos, né? É realmente um investimento se você quiser participar de toda essa situação. Fora a passagem, né? Exatamente. Só para dormir, né? Inclusive, né? Tá caro a passagem também. Inclusive, já tem uma movimentação muito grande mesmo, dos barcos de movimentação saindo daqui de Manaus, né? Para Parintins, existe uma movimentação muito grande na Balsa Amarela, né, que é a principal área de embarque e desembarque ali no porto da Manaus Moderna, e muita gente também tem reclamado dos valores das passagens de barco. Isso porque, para quem vai de barco, uma passagem que custava em média R$150, hoje está custando R$500. Gente, então, também é absurdo, né? E aí tem muita gente reclamando disso, claro. Aí. E aí a passagem de a jato, por exemplo, que em anos anteriores eram R$500, né? Os 2 trechos, né? R$300 cada trecho. Hoje nesse Festival Folclórico de 2024, tem gente cobrando aí R$700, R$600 em cada trecho para quem vai de a jato. Para quem vai de a jato, é uma viagem, vamos dizer assim, mais confortável, né? Porque de barco demora em média 18 horas e de a jato em 10 horas você consegue chegar à Ilha Tupinabarana. Agora, já as passagens de avião, essas aí estão... Esquece, né? impraticáveis. Já não tem mais voo. Nas né? alturas. E quando você encontra um voo, tá custando aí na bagatela de R$7.000. 7.000? É, exatamente. Só ida e volta? Só um trecho, assim, pra quem pretende chegar pra sexta-feira. Uma perna é 14 pra ir, pra voltar, mais 20.000 de hospedagem. Né? Fora, vamos lá, fora alimentação, comida, né? Fora festa, né? Mas não vamos, mas olha só, mas existe a oportunidade. Se você, né, pretende realmente viver o festival, por R$450 você consegue comprar uma passagem de barco de ida e volta, pagar mais R$100, ficar hospedado na embarcação e aí só paga. E aí você consegue. A tua rede vai estar atada lá no barco. Pronto, é a alternativa, gente. Nem tudo está perdido. Carlão, mas essa aí é uma oportunidade, é uma alternativa para quem pretende ir à Ilha Tupinabarana. E aí, Karime, no último sábado, né, teve aí o sorteio com a ordem das apresentações dos bumbais e ficou definido assim, que na primeira noite, na sexta-feira, no dia 28, o Caprichoso, o meu boi Caprichoso, abre o Festival Folclórico e encerra o Festival Folclórico. Sinal que vem o tri. Acho que não. Vamos lá, né? Acho que não. A gente tem que manter uma rivalidade saudável aqui nos nossos estúdios. Gente, mas aí que é legal. O Caprichoso abre, o Garantido fecha a primeira noite. Na segunda noite, o Boi Caprichoso também abre o festival e o Garantido encerra. Já na última noite do Festival Folclórico de Parintins, no domingo, dia 30, o Boi Garantido abre e o Caprichoso encerra o 57º Festival Folclórico de Parintins. E aí, Karime, esse fim de semana foi muito agitado lá na Ilha Tupinabarana, porque já começaram os ensaios, né? Os ensaios técnicos. E ontem o Garantido fez um ensaio a portas fechadas, assim, não foi permitida a entrada da imprensa, ninguém podia filmar, realmente os segredos permaneceram ali nos corações dos torcedores, porque nada foi divulgado. Só que no sábado teve o tradicional boi de rua, mais de 15.000 pessoas já participaram, já tem muita gente de Manaus lá, então os torcedores do Boi Azul e Branco invadiram a Ilha Tupinabarana, foi uma festa também muito bonita lá durante o festival. Agora, Karime, Carlão, a gente tá falando que faltam 4 dias ainda para o Festival Folclórico de Parintins. Só que já tem gente na fila. Pois é, as pessoas já estão lá garantindo, eles ficam dormindo, moram lá na fila para conseguir entrar, para fazer parte do item. Tem aquela tradicional que chega primeiro que todo mundo. Lá no lado do Garantido, né, tem uma galera que tá fazendo revezamento ali para garantir os primeiros lugares ali da fila para entrar de galera. Já do lado do Caprichoso tem uma senhora, né, que há pelo menos 10 anos, a Cristiane, que trabalha como vendedora lá em Parintins. Há pelo menos 10 anos ela já tem
tem aquela tradição ela de é ser a primeira da fila. E ela montou barraca, levou toda uma estrutura e tudo lá Legal para curtir o Festival Folclórico. E aí, Karime e Carlão, hoje chegaram à Ilha Tupinabarana sob forte esquema de segurança os 10 jurados do Festival Folclórico de Parintins. Eles chegaram, né? 9 profissionais vão julgar os 3 blocos que compõem todos os itens de avaliação do Festival Folclórico de Parintins. Para encerrar, Karime, a gente tem que falar também sobre o forte esquema de segurança pública, né? Mais de 500 militares foram enviados para a Ilha Tupinabarana, e aí a gente conversou com o secretário Vinícius Almeida, que falou sobre o esquema que está sendo montado para garantir aí a ordem dessas mais de 120 mil pessoas que são esperadas por lá. Dizer que a segurança pública em Parintins vai contar com quase 1.000 homens do sistema de segurança, envolvendo aí Polícia Militar, Bombeiros, a própria Secretaria, Polícia Civil. Isso para garantir que o evento seja totalmente tranquilo, que a gente possa ter o maior evento já visto na história, uma vez que todos estão acompanhando a superlotação e a quantidade de pessoas que estão deslocando para Parintins. Então nós teremos ali uma tranquilidade não apenas para os brincantes, como para os turistas, de modo que nós não temos dúvida que esse festival estará extremamente seguro. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, o Vinícius Almeida, falando aí sobre a segurança desses mais de 120 mil brincantes que são esperados lá na Ilha Tupinabarana. E aí na sexta-feira, né, agora, o governador Wilson Lima decretou ponto facultativo aqui do nosso estado, mantendo aí os serviços essenciais. A folga é referente ao primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, né, e serão mantidos alguns serviços. Já a educação do Amazonas, a Secretaria Estadual deverá decidir aí sobre a compensação desse dia que deve ficar sem aula. Karime, olha que Carlão, maravilha, para todo mundo brincar, tá certo. A gente se encontra lá então sábado, não é isso? Fica assim, combinado? Não sei, você vai, eu vou assistir pela televisão. Karime, se você não for, Nata. só você não vai. Boa noite, Karime. Valeu, Nathalie. Gente, ó, e ainda falando do festival, é o seguinte, o IBAMA faz as verificações e fiscalizações a respeito da campanha Não Tire as Penas da Vida, que está nas ruas de Parintins, verificando as fantasias de caprichoso e garantido. Odinei Araújo traz os detalhes pra gente. Os galpões dos Bumbás Caprichoso e Garantido em Parintins receberam nesse fim de semana uma equipe de fiscais do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Os fiscais avaliaram as fantasias das tribos e as alegorias dos bois para verificar se as penas usadas eram reais ou sintéticas. Não foram encontradas irregularidades durante a inspeção. Com isso, nenhuma agremiação foi autuada. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, os Bumbás têm respeitado a legislação e investido em materiais sintéticos. É um momento importante da nossa campanha. A gente se sente muito feliz como servidor público de poder participar dessa articulação, dessas conversas para que os bois abracem essa causa. E é muito importante também porque o Festival de Parintins precisa sair do discurso da preservação e partir para a preservação de fato, e com certeza a participação de Garantido e Caprichoso na campanha Não Tire as Penas da Vida é uma forma de os bois de Parintins sinalizarem que são a favor da preservação da Amazônia, dos povos da Amazônia e da conservação da fauna amazônica. Se nas agremiações a legislação e a fauna amazônica são respeitadas, nas ruas, porém, nem tanto. Apesar do trabalho de sensibilização que inclui cartazes, panfletos e adesivos, alguns artesanatos são feitos com penas reais de aves da Amazônia, o que configura crime à fauna da região. As aves são mortas para terem suas penas retiradas para a confecção de adereços. Por isso, a campanha Não Tire as Penas da Vida, do IBAMA, está em Parintins desde a semana passada. O objetivo é prevenir e combater crimes ambientais durante a festa do boi. O IBAMA aproveitou para pedir apoio dos Bumbás na divulgação dos danos à fauna na confecção de adereços, fantasias e artesanatos. E os currais também estão com cartazes e material de divulgação da campanha. Denúncias de crimes ambientais devem ser encaminhadas na plataforma falabr.cgu.gov.br. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 30 minutos. Carlão, chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local. Vamos com ela, Cíntia Blink, os bastidores da política. Exato. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, hoje teve a divulgação de pesquisa nova, né? Com novo cenário para a disputa para a Prefeitura de Manaus. Conta pra gente quais são os números, Blink. Boa noite. Fala, Blink. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Olha só, teve pesquisa. Na verdade, essas pesquisas eleitorais estavam sendo esperadas para a semana passada e aí não aconteceu. Ah, é verdade, você até falou pra gente isso. Deixaram a gente ansiosos, entendeu? Foi isso. Mas aí agora saiu. E IPEM veio aí primeiro com a pesquisa e não vou te falar, não trouxe nomes novos assim para esse primeiro lugar ou quase primeiro lugar. Nós temos a disputa entre Davi e Amon. A novidade são os números, né? O que a gente tem aqui é um Davi Almeida muito na frente, considerando a margem de erro de 3%, Davi tá com 35,9%, enquanto Amon tá com 23,8%. É uma distância bem boa, não é um empate, não. Cenário. É um primeiro lugar consolidadíssimo. Tava um empate técnico da última vez, né, Cíntia? E Amon em segundo lugar. Aí os outros lugares estão abaixo de 10%, mas vou falar aqui, Roberto Cidade está com 9,3%, Capitão Alberto Neto com 6,1%, Marcelo Ramos 5,2%, Maria do Carmo Cefair 3,3%, Wilker Barreto 1,3% e Gilberto Vasconcelos com 0,5%. Brancos e nulos 9,2%. Aí tá fazendo uma comparação de quem cresceu, quem diminuiu. Nós temos um Davi Almeida que conseguiu crescer. Amon Mandel, ele diminuiu, ele saiu de 27,5 para 23,8. Davi Almeida de 30,5 para 35,9. Davi cresceu um bocado, né? Cresceu aí 5 pontos. Sim. E aí temos Alberto Neto caindo de posição. Ele estava antes em terceiro lugar, agora aparece como quarto lugar. E quem assume a terceira posição é Roberto Cidade. Acho que as principais diferenças seriam essas. Os nomes são os mesmos, a gente ainda tem Amon e Davi na frente, né? Mas agora Davi desponta aí na frente. Se a gente for considerar que os números passados eles estavam super apertados, né? Super aí em empate. Karime, Carlão. Teve momentos até que o Amon esteve em primeiro lugar aí, né? Sim, algumas pesquisas aí, mas enfim. Agora, no cenário de segundo turno, aí variando aí os pré-candidatos, o que essa nova pesquisa traz pra gente? Davi vence em todas, viu, Carlão? Sim. Ele aparece na frente de Amon Mandel com 46%, enquanto Davi aparece com 46%, enquanto Amon aparece com 39,5%. Sim. Depois temos Davi contra Alberto Neto. Aí Davi vai para 53,9% e Alberto Neto fica com 25,5%. Davi contra Roberto Cidade fica com 55,2% e Roberto Cidade bate 25,6%. Acho que os principais a gente já conseguiu falar aqui. Karime. Blink, nessa pesquisa aí, quais as lideranças que influenciam no voto do eleitor, né? Quem é o melhor e quem é o pior cabo eleitoral aí? Karime, dá pra avaliar? Dá pra avaliar, mas essa eu acho que foi a informação mais relevante e surpreendente que temos aqui, porque olha só, de acordo com essa pesquisa, quem é apoiado pelo Lula faz 25,6% de chance de conseguir ali o voto na urna, porque ele tem o apoio de Lula. Quem tem o apoio de Wilson Lima, 23,5%. O apoio de Eduardo Braga, 26,5%. Ou seja, o apoio de Eduardo Braga é mais valioso do que de Lula, de Wilson Lima, de Omar Aziz também, que está com 20,1%, de Plínio Valério com 21,6% e de Bolsonaro. Nossa, o senador Eduardo Braga. É uma surpresa mesmo. Né? Porque surpresa. Bolsonaro tá com 20,1%. O Lula e o Wilson Lima estão conseguindo influenciar mais positivamente do que o Bolsonaro. Lembrando que Manaus é uma capital que Bolsonaro conseguiu números importantes, né? Aí, nesse mesmo cenário, quem diminuiria mais o voto
seria o Plínio Valério, ter o apoio de Plínio Valério. Ao mesmo tempo que tem o Eduardo Braga como o que mais traria apoio, Plínio Valério é o que menos traria apoio. O Omar apareceu nesse processo? Aparece, ele aparece com 20 pontos. É quase um empate dele mesmo. 20,1% diz que se o Omar apoiar, voto nele. E 21,4% diz se o Omar apoiar, eu não voto nessa pessoa. Sim. É isso. Legal. É o Eduardo se consolidando aí como uma liderança local, né? No caso. É verdade. E a gente pensando nessa eleição que fala tanto de 26, né? Sim. Faz a gente pensar tanto em 26. Já é um prelúdio. Legal. Agora, e os candidatos aí, os pré-candidatos, no caso ainda, né? Mais rejeitados nessa pesquisa? Teve também, viu? Sim. Marcelo Ramos tem liderado essa modalidade. Esse ranking da rejeição. Não é surpresa. Tá sendo dele, 17,2% Marcelo Ramos, Gilberto Vasconcelos com 13,2%. Eu penso que Gilberto Vasconcelos é porque não é um nome conhecido, né? Maria do Carmo Cefaí, eu acho que cai na mesma coisa, com 11,2%. Wilker Barreto com 11%. Davi Almeida tá com uma rejeição de 10,2%. Nada, né, gente? Para um prefeito, para quem tá há praticamente 4 anos. Roberto Cidade, 10,1%. Alberto Neto com 9,7%. E a Momandel, que tem menos rejeição de todos, com 9,1%. Então, a Mão fica em segundo lugar, mas ao mesmo tempo é o menos rejeitado. Sim. Eu achei um dado interessante aqui. Sem dúvida. Agora, tem informação de que o TRE multou o Diretório Estadual do Republicanos em mais de 3 milhões de reais, Cíntia. Quase o que aconteceu? 3,6 E aí, milhões. o que aconteceu? É porque o diretório deixou de dar informações aí sobre a prestação de contas de 2018. Na verdade, foi julgada como não prestada as contas pelo TRE. E aí passou um ano entregando notificação, dizendo: opa, querido, tudo bom? Tá faltando aqui essa informação, essa prestação de conta não teve. E aí agora a decisão vai ter que pagar multa de 3,6 milhões. Essa multa ela vai resultar em: o partido vai ter desconto do fundo partidário. O fundo partidário vai ter esse desconto aí de 3,6 milhões. Lembrando aí o que é o Republicanos, né? É o partido do Silas Câmara, deputado federal. Partido, inclusive, muito disputado, tanto pelo Davi Almeida quanto por Roberto Cidade. Ele já demonstrou simpatia por um e por outro, mas no fim ainda não decidiu com quem que vai ficar. Mas é esse partido que tá devendo. Gente, quem vai ao baile, né? Exatamente. Conta, tem mais aí? Porque assim, ele perdeu da grana, mas ele ainda tem tempo de TV. O que é importantíssimo para seja lá quem for, né? O candidato que ficar com isso. Tenho mais uma informação que eu achei legal a gente trazer, que vem diretamente da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. A comunidade acadêmica lá do curso de Direito fez uma manifestação sobre aquele PL polemiquíssimo sobre o aborto. Sim. E eles foram publicamente expressar o irrestrito apoio às mulheres, meninas e outras pessoas que possam gestar. Eu tô já aqui vendo a declaração deles. Independente de gênero ou orientação sexual. E eles se manifestaram contra equiparar o crime de homicídio ao aborto da gestação acima de 22 semanas. E eles fizeram uma manifestação na semana passada, lotaram o auditório e falaram sobre esse assunto. Enfim, o pessoal de direito lá da UFAM discutiram esse assunto e fizeram uma manifestação, o que eu acho que todos os parlamentares deveriam fazer, se manifestar, por uma questão de a gente saber como eles pensam. Mas aí é que tá a covardia, eles não querem mostrar a cara, saber se posicionar a respeito de um PL tão polêmico. Especialmente em um ano eleitoral, é por isso que eles não querem. Agora, o pessoal do direito, né, eles seguiram o posicionamento da própria OAB Nacional, que também é contra o PL, a favor da Constituição. E eu acho bacana ver a UFAM participando de um assunto de política, porque a UFAM tem ficado super distante. É meio apática há um bom tempo. E o que não é legal, o que não é nem um pouco legal. Não faz parte do... Vem a Faculdade de Direito quebrando esse tabu. Eu achei bom que vem aí essa manifestação. E agora fica convidado toda a UFAM a se manifestar contra ou a favor, mas
Porque foi o pessoal do direito, né? E o EA também tá aí, enfim, todas as universidades. Eu acho que é um assunto válido para todos nós. É isso, volto com você com mais informação amanhã. Obrigada, Blink. Até amanhã. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a insegurança nos rios do Amazonas está cada dia piorando sempre. A ação dos piratas tem causado prejuízos milionários a empresas que usam os rios como rota de transporte. Isso é super perigoso. Carlão, realmente. são os piratas do Rio, né? Que em vez, aquela história a gente tem aquela imagem literária, romântica de pirata, não, esses aí, eles usam capuz, metralhadoras e fuzis AR-15, são tá? maus. Pois é, não é fácil não. A nova caça ao tesouro agora é por combustível, que representa 70% do prejuízo de 100 milhões de reais por ano para as empresas que fazem o transporte de carga aqui pelos rios da floresta amazônica. Uma mina de ouro para o crime organizado, sem dúvida nenhuma, e no último sábado teve um intenso tiroteio que assustou a população ribeirinha entre os municípios de Alvarães e Tefé, no interior do estado do Amazonas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a troca de tiros entre equipes policiais e suspeitos conhecidos como piratas do Rio. E o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto. Ele volta a conversar com a gente ao vivo. Boa noite mais uma vez, André. Então, as empresas reclamam que a ação dos piratas tem causado aí esses prejuízos cada vez maiores, não é isso? Isso, e reclamam que além de causar prejuízos à economia, a atuação dos piratas tem tirado ali a vida de trabalhadores da navegação e traumatizado os outros, né? Boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite mais uma vez aos ouvintes que estão ligados aqui, você que está chegando agora. Olha, isso é um problema de décadas aqui no Amazonas, né? A pirataria escalou a um novo nível aí, já afeta até o preço de mercadorias transportadas aí por embarcações para o estado, né? Ao mesmo tempo, para os empresários, as principais medidas governamentais de combate ao problema, as balsas fixas e móveis de seguranças, não têm sido 100% efetivadas. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas, afirma que as empresas têm precisado aí contratar segurança privada para navegar nos rios, né? E eles reclamam que esse custo aí está sendo repassado aos clientes e, por consequência, aos consumidores, né? Em maio, inclusive, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás divulgou um levantamento que a pirataria dos rios já havia causado um prejuízo aí de 47 milhões de reais em roubos de combustíveis entre 2020 e 2023. Os roubos de cargas começaram focados ali nos combustíveis, mas segundo aí esses dados, hoje já se estendem para todo tipo de produto transportado pelos navios, incluindo aqueles que levam grãos e outros derivados do petróleo. Inclusive, nesse último sábado, aí, como vocês falaram, né, um intenso tiroteio aí acabou assustando a população ribeirinha entre os municípios de Alvarães e Tefé, aqui no interior do Amazonas. Isso acabou se tornando debate, inclusive, na Assembleia Legislativa do Amazonas, em que deputados fizeram ali apelos de reforço da segurança ali na região do Médio Solimões, e também destacando que essa ameaça aí vem crescendo, né, desses ataques desses piratas nos rios aqui na região. A gente vai conferir a fala de um desses deputados que eu conversei com ele hoje, que é o deputado estadual Rosenha, que ele fala aí que há uma necessidade de reforço, de policiamento e fiscalização dos rios aqui no estado do Amazonas. É lamentável, as polícias do Amazonas e do interior não estão preparadas para o potencial bélico dessas facções, dessas quadrilhas, desses piratas. E o que se notou nesse episódio de sábado passado, nessa região de Tefé, Alvarães, aí, é algo surreal. Mais do que nunca, nós temos que pedir apoio do governo federal para que, de forma efetiva, a gente possa criar uma polícia federal fluvial, porque corre-se o sério risco dos rios do Amazonas se tornarem as regiões mais perigosas do planeta. Devido ao seu extenso tamanho, são 6.400 quilômetros do Rio Amazonas, e o Rio Solimões banha cidades importantes, e infelizmente jovens que, por não terem esperança, estão sendo treinados por essas facções para participar desses crimes. 18 horas.
Muito bem, a gente conferiu a fala aí do deputado estadual Rosenha, que está falando aí sobre essa situação, né, de piratas aqui nos rios do Amazonas, né, e segundo esses dados aí, a gente está falando aqui se há ou não segurança por parte do governo nestes locais. A resposta é que, segundo os empresários, trabalhadores e moradores ali do local, afirmam que não. O que acontece é que recentemente as forças de segurança aqui do Amazonas intensificaram as operações nas áreas do Médio e Alto Solimões desde a quinta-feira passada. A gente vai conferir a fala, né, do secretário aqui de Segurança Pública, Vinícius Almeida, uma fala rápida, né, pra gente conferir, que ele falou que as ações que estão sendo tomadas até o momento foram aí a distribuição, né, dessas lanchas para percorrer ali pelos rios para dar segurança. Vamos conferir. Nós estaremos mandando nossas lanchas blindadas para interceptar essa ação de pirataria já a partir do dia de hoje, lá no município de Tefé. Já fizemos contato com o comandante de Tefé, o tenente coronel Pedro Moreira, já está alinhado o policiamento com o comandante-geral da Polícia Militar. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala do secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, que é o coronel Vinícius Almeida, falando aí que um dos reforços aí para combater os piratas dos rios é exatamente essa entrega aí dessas lanchas, né, que estão ali no controle para tentar amenizar a situação, mas aí a situação que a gente vem falando aqui de denúncias desses empresários, moradores ali próximos do local, é que falta aí então mais segurança, mais policiamento ali para evitar toda essa situação. Karime Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 6h46, você no melhor mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor. E continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere. De Brasília, a Comissão do Trabalho aprovou proposta que regulamenta a profissão de gari. Esse é o nosso assunto em Santos, já aqui no 18 horas. Mix. E agora conferindo tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, terça-feira. E é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e 94%. Mix. Manaus, 6h47. Vamos direto para Brasília, Carlão? Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Cadu, Carlos Eduardo Matos. Bom te ver, Cadu. Então, vamos lá. A gente começa a semana falando sobre a polêmica do PL do aborto. Parece que o líder da bancada evangélica, o deputado Silas Câmara, ele está agora trabalhando para engavetar a PL. Cadu, explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa. Karime, essa é a primeira tarefa do deputado Silas Câmara como líder da bancada evangélica do Congresso. Esfriar o assunto e, se possível, até o fim do ano para que ele seja engavetado mesmo, viu? Até porque o principal fiador desse projeto vai embora em fevereiro, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. E Silas está certo, viu, Karime? Porque da forma como a proposta foi construída e a forma como ela vem sendo empurrada com a barriga na Câmara dos Deputados, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para a bancada evangélica, vai ser ruim para o governo Lula, vai ser ruim para os futuros candidatos a prefeito e vereador que pretendem levar essa pauta como plataforma de campanha. Pode dar ruim para todo mundo. Então esse projeto, Karime, ele é tão pantanoso que tem deputado retirando a assinatura do PL do aborto. Então Silas Câmara entrou nesse jogo para negociar. Ele tem a força, ele tem força para isso, ele faz parte da ala mais moderada da bancada evangélica e nesse grupo mais moderado está lá o presidente nacional do partido dele, o Republicanos, que é o deputado federal Marcos Pereira, do estado de São Paulo. Provavelmente, Marcos Pereira vai ser o candidato do presidente Lula nas eleições à presidência da Câmara, vai rivalizar com Arthur Lira. Entenderam aí, então, o papel de Silas Câmara, como ele é estratégico nessa hora? O cara veio para apartar a briga com a ala radical e vai tentar ajudar o presidente Lula a colocar o candidato dele na presidência da Câmara. Olha só como ele entrou no jogo. Tudo é uma estratégia, né, Cadu? Tudo tem um porquê, né?
Eu venho falando para você, Karime e Carlão, do jogo político que tem por trás. Não se trata de ideologia, não se trata da moral, da ideia, do idealismo que tem, se é que ele existe, dentro desse tal do PL do aborto. Existe uma negociação política por trás. Tudo não passa de política. Então, galera, esquece essa história de que eu sou contra, eu sou a favor do aborto. Esquece, porque aqui o debate é outra coisa, tá? Ontem, o do Jornal da Globo, o jornal O Globo, ele publicou uma entrevista do deputado Silas Câmara, dele criticando a forma como o PL do aborto vem sendo tratado, de forma apressada, tentando encaminhar a votação direto para o plenário, porque a gente sabe que tem lá o deputado Sóstenes Cavalcante, ele é aliado do Silas Malafaia, que é uma outra ala da bancada evangélica. O Silas Câmara, ele é da ala de Marcos Pereira, que é uma ala mais moderada, ou seja, a bancada evangélica, ela é rachada ao meio, como todas as outras bancadas. Então, para ele, o deputado Silas Câmara, o debate tinha que ser mais calmo, sem a urgência, dentro das comissões, por aí. Então, dias atrás eu falei para vocês aqui, Karime, que o Silas Câmara, ele teve o maior volume de emendas pagas pelo governo federal este ano, totalizando 23 milhões de reais. Não sei se você lembra desse assunto. Eduardo Braga e Silas Câmara foram os que mais receberam dinheiro esse ano do governo federal via emendas parlamentares. Então, isso aí é fruto dessa postura dele, que é pragmática, governista, do deputado Silas. Ele vem sendo chamado aqui, Karime, de deputado bombeiro. Ele é o cara que às vezes ajuda a criar um incêndio, mas ele é sempre chamado para apagar. Então, inclusive, o Plínio foi o que teve menos, né, Cadu, dessa história que você falou. O Plínio foi o que menos teve emendas aprovadas. E o capitão Alberto Neto teve só 4.600 naquele dia, tá? Que a gente... Todo dia o governo tá liberando dinheiro, viu, Carlão? Tá todo dia, então essa tabela é muito dinâmica. No dia que a gente publicou, que a gente falou sobre isso, capitão Alberto Neto, o governo tinha liberado só R$4.600 pro capitão Alberto Neto, que é na área de infraestrutura, enfim. Mas, voltando a falar do Silas, é importante a gente frisar, Karime e Carlão, que o Silas, ele não é o salvador da pátria, viu? Ele não vai resolver a crise com a bancada evangélica. Ele tem interesses políticos aí, que tem nesse jogo aí a bancada evangélica, tem o Partido Republicanos e tem o presidente Lula. Ele tá rodeando nesse triângulo aí. Importante a gente frisar. Certo. Karime e Carlão. E Cadu, tem agora uma boa notícia para os trabalhadores da limpeza urbana, que são os garis, né? Os queridos garis. Uma ocupação que ainda, inclusive, é considerada subemprego. A Comissão do Trabalho agora aprovou uma proposta que regulamenta a profissão, Cadu. Isso é bom, né, Cadu? A proposta prevê, inclusive, um piso salarial nacional de 2 salários mínimos. Procede realmente essa informação, Cadu? Isso mesmo, Carlão. É bom demais, mas vamos explicar essa história. O projeto de lei que regulamenta a atividade de limpeza urbana, que é, como você disse, o subemprego, né? Ele foi aprovado pela Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. A regulamentação, conforme esse texto aí, conforme esse projeto, diz o seguinte: piso salarial nacional de 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824, jornada de 6 horas de trabalho por dia, segunda a sábado, totalizando aí 36 horas semanais, vale alimentação, cesta básica mensal e plano de saúde, que vai ser definido aí em convenção ou acordo coletivo. E além de equipamentos de proteção individual previstos na CLT. A gente sabe que tem muitos profissionais que trabalham aí sem nenhuma proteção individual, né? Trabalham na mão limpa ali, né? E aos garis que trabalham com a coleta de lixo, o projeto prevê um adicional aí de insalubridade máxima de 40% do valor do salário e aposentadoria especial. Então, o relator desse projeto é o deputado André Figueiredo, do PDT do estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse o deputado. Acabamos de aprovar na Comissão de Trabalho o PL que garante um piso salarial de 2 salários mínimos para os garis e margaridas. É, acima de tudo, um reconhecimento a uma categoria que cuida da limpeza urbana, consequentemente cuida da saúde das pessoas. Por isso, a gente fica muito feliz, depois de um longo processo de diálogo, de discussão com os colegas da comissão, aprovarmos por unanimidade. É, acima de tudo, esse reconhecimento, para além do piso salarial
salarial, a carga horária de 36 horas semanais, o direito à aposentadoria especial, para que nós possamos cada vez mais fazer valer o direito desses trabalhadores e trabalhadoras tão importantes para todas as cidades do Brasil. A luta não termina aqui. Nós vamos ter ainda outras 2 comissões, onde a mobilização da categoria vai ser fundamental para que a gente possa aprovar em definitivo aqui na Câmara dos Deputados. 18 horas. A gente acompanhou então a fala do deputado federal André Figueiredo, relator do projeto de lei que regulamenta a profissão de gari. Será que dessa vez vai, né, Cadu? Que a gente estava vendo que não é a primeira vez que aparece uma proposta para regulamentar a profissão de gari. A gente viu que em 2022 teve uma também. Será que dessa vez vai? Tomara que sim, né? É o projeto que está mais avançando, né? Tem um projeto rolando no Senado, parou ali na Comissão de Assuntos Sociais e por lá ficou. Agora esse aí está indo passou na Comissão do Trabalho e avança para comissões de Finanças e Tributação. Agora tem um obstáculo, viu? Esse projeto, embora seja muito bom, dentro daquilo que os profissionais merecem, né? Eles exercem um trabalho essencial para todos nós cidadãos, para as famílias e tal. E agora tem esse obstáculo que é grande, né? Quem é que vai pagar essa conta? As prefeituras. Para cumprir essas normas todas aí que estão sendo previstas no projeto e garantir aí o piso salarial nacional, as prefeituras vão ter que reajustar os contratos com as empresas de coleta de lixo, vão ter que aumentar o salário dos garis. Tudo isso demanda mais arrecadação. E tem prefeitura que não tem esse dinheiro, né? Principalmente as prefeituras dos municípios menores, do interior, né? Vão ter que recorrer ao governo federal. E será que o governo federal vai repassar? Então o próximo passo desse projeto é ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação, que vai analisar justamente isso. Qual o impacto financeiro dessa regulamentação sobre os cofres municipais, estaduais e da União. O problema é que o cobertor está apertado, né? Aí é que fica, né? Mais que curto. O cobertor é curto, e vai entrar naquela mesma situação dos enfermeiros, né? Dos enfermeiros que a gente estava falando. Aprova, mas as prefeituras não têm como fechar a conta pagando esse salário. Exatamente. Né, Cadu? É isso aí. Exatamente. Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Valeu, Cadu. Até amanhã. Agora 6h56. Você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Pegar o giro esportivo de hoje. Apresentação especial André Meirelles. Olha só, André. Depois de perder por Menguinho. O Flu-Flu mandou o técnico, pegou o beco, Fernando Diniz, meu querido André Meirelles. Exatamente, Carlão. Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense. Depois da derrota para o Flamengo, que aconteceu ontem no Maracanã, que manteve aí o clube na lanterna do Brasileirão, Diniz caiu. E essa decisão foi durante uma longa reunião que aconteceu hoje, quando a diretoria tricolor decidiu decretar o fim da passagem de Diniz nas Laranjeiras. Diniz vai receber aí do clube, né, uma multa rescisória entre 6 a 7 milhões de reais e ficou pro auxiliar Marcão comandar o tricolor na partida contra o Vitória, que acontece agora na próxima quinta-feira. Opa, quase meu celular cai aqui, é porque eu ia falar do Vasco. É porque assim, ó, o Vasco, ele tá fazendo escola aqui no Amazonas. É que o Princesa dos Solimões acabou sofrendo uma goleada histórica para o Gazin de Porto Velho de Rondônia, pelo placar aí de 6-1, que aconteceu na tarde também de ontem no estádio Aloysio Ferreira pela 10ª rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Mesmo com a goleada, o Princesa segue na 3ª posição e ainda aí com 15 pontos. O próximo jogo do Princesa é contra o Manauara, que acontece sábado, dia 29, no estádio Gilbertão. Agora vamos falar aí um pouco aí sobre o Campeonato Brasileiro, um resumo de tudo ali que aconteceu. Ontem o Bahia venceu o Cruzeiro por 4-1. Já o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 e o Atlético Paranaense fez o empate com o Corinthians e eles ficaram no 1-1. Quem também ficou no 1-1 aí empatado foi o Atlético Mineiro com o Fortaleza. Já o Palmeiras venceu o Juventude, por 3-1 e o Bragantino venceu o Vitória por 2-1. Com isso, a tabela do Brasileirão fica assim, ó. O Flamengo ele volta para a liderança com 24 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 23. O Bahia é o 3º colocado com 21 pontos. E em quarto tem o Botafogo com 20 pontos. Aí chega aí o Atlético Paranaense, que ficou em quinta colocação com 19 pontos. Agora lá na zona de rebaixamento, lá nas profundezas do INFA, a gente tem aí o Vitória, Corinthians
Corinthians, Grêmio e, claro, o Fluminense, né? Que agora tá todo ferrado aí. Tá lá na lanterna, tá sem mal, técnico. Né? Ficou feia a coisa pro Fluminense. Tá difícil a situação. Olha, eu vou só encerrar aqui, mas vou falar que daqui a pouco, no horário aqui de Manaus, 9 horas, tem Brasil e Costa Rica pela Copa América, né? A noite de estreia da Seleção Brasileira Masculina de Futebol na fase de grupos da Copa América em Los Angeles, nos Estados Unidos. A seleção está na chave D, que tem ainda Paraguai e Colômbia, Karine, Carlão. Beleza, obrigada, André, pelas informações. Até amanhã. Valeu, até. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A pergunta do momento é: a vazante dos rios na Amazônia deste ano será maior ou menor do que a do ano passado, que registrou recorde histórico? As previsões ainda não são definitivas. O nível do Rio Negro em Manaus desceu 1 centímetro no último fim de semana. Dá indícios do início precoce da vazante, que na maioria dos anos acontece só no final de junho e início de julho. Na quarta-feira, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, vai promover o Pré-Seca 2024. Vai apresentar, inclusive, em Porto Velho, um prognóstico hidrometeorológico para os principais rios da região. As informações devem servir para a preparação das populações que possam ser afetadas pela escassez de água. E para um prognóstico mais embasado sobre a estiagem deste ano na região, é preciso, sim, fazer esses cálculos. E é possível que a população tenha uma previsão mais próxima da realidade do que pode ocorrer no período de estiagem de 2024. Mix. 7-1, Karime. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Obrigada pela companhia. Um beijo. Valeu. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.